Mas eu creio que Deus tem algo para a tua vida nessa noite. Quem crê que Ele tem? Nós estávamos aqui adorando ao Senhor, e eu sei que deste salão, deste lugar, igrejas vão surgir, ministérios proféticos, apostólicos vão surgir nesse lugar. Esse é um ambiente selecionado. Quem crê que o Espírito Santo está aqui, queridos? E eu estava orando e eu senti de trazer uma palavra diferente para vocês hoje. Eu quero falar sobre essa voz que traz o teu chamado. Essa voz que libera, porque eu creio que ministérios vão ser liberados. É um tempo sobrenatural, porque Deus está levantando ministérios sobrenaturais nessa nação. Ministérios que vão ser referência. Ministérios que a gente possa olhar como... Eu olho para a vida do Pedro e ele sabe. Eu converso, de vez em quando eu mando mensagens para ele como mano, como o Pedro. Eu achei interessante, porque eu fui pregar em Joinville e eu cheguei lá, o pastor Evaldo falou, o mano foi uma bênção, mas o Pedro arrebentou. Não é verdade? Você precisa ouvir o Pedro. Eu falei, não, eu sei quem é o Pedro. Na verdade, então, primeira vez que eu vi o Pedro, eu não tinha a menor dúvida, né? O mano sabe disso. Eu falei, olha, por trás desse quietinho tem algo que Deus está levantando nessa nação, que o Pedro vai ser muito usado por Deus. Amém, queridos? Mas Deus vai usar a tua vida aqui também. Eu creio que Deus está aqui, você não está aqui, tem gente aqui que não está apenas para se formar, você não está aqui para apenas ter uma formação ou uma informação. Deus está levantando ministérios nesse lugar. E a palavra que eu senti de ministrar é essa voz que desperta essa geração sobrenatural, essa geração profética que Deus está levantando, porque nós estamos vivendo dias diferentes, estamos ou não estamos, queridos? E há uma voz diferente que precisa ser liberada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, assim, que nesse mundo há muitas vozes, foi o estudo da nossa célula nessa semana, né? E nenhuma delas sem sentido. Todas as vozes que estão aí, elas têm um sentido. Então, para essa geração, o que não falta é voz. Para essa geração que está aí, o que não falta é informação. Aliás, eu acho que nós vivemos a geração da maior informação. A pessoa publica uma canção que ele não está esperando, de repente tem 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de pessoas assistindo, pessoas que eles nunca atingiriam. Antigamente a pessoa gravava um CD, se ela vendesse 1 milhão, eram poucos. Hoje, de repente, uma pessoa do nada publica uma situação, uma coisa lá, e a coisa viraliza, vai crescendo. Então, o que não falta era informação. Não falta voz. Mas nessa noite eu quero falar de algo que você já sabe, dessa voz que libera o sobrenatural, uma geração que vive o sobrenatural de Deus. E eu quero me basear em quem? Não só podia ser em 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1. Não é verdade? Por quê? Porque quando você olha para esse texto, você sabe que Samuel era um jovem como essa geração de vocês que está aqui, que ele amava e ele servia ao Senhor. Ele estava morando no templo, ele estava lá em Siló, morando na casa de Deus, mas ele ainda estava aprendendo a relacionar-se com Deus. Eu creio que há algo que Deus está nos ensinando nesses dias, é ter sensibilidade a essa voz, porque eu creio que mais do que nunca, queridos, há um mover profético, há um mover sobrenatural, há um mover diferente que Deus vai trazer para a igreja, e para isso nós precisamos nos estender nesse relacionamento que nós cantamos nessa noite. Há algo que vai ser fruto do relacionamento com Deus, não vai nascer em outro lugar, vai nascer desse relacionamento. E a época de Samuel era uma época que havia um conflito de gerações como tem na nossa época. 2 gerações dentro da casa de Deus. 2 gerações dizendo que serviam a Deus. Uma geração que queria e outra geração que não queria nada. Será que esse é o retrato da igreja, queridos? Uma geração que ama estar no altar e uma geração que não está nem aí para estar no altar, que só canta por cantar. Há 2 gerações que a gente encontra. Uma geração muito comprometida. Mas ao mesmo lado nós estamos vendo uma geração que não está nem aí, que um jogo de Copa do Mundo. Se eu perguntar para você, quais foram os 7 jogos do Brasil da última Copa, você lembra? E tem gente que perde coisas da casa de Deus por causa de Copa do Mundo.
Você só lembra do 7-1, não lembra? Esse você não esquece. Você não vai esquecer nunca. Mas e dos outros jogos? E tem gente que perde. Tem gente que usa qualquer coisa para dar desculpa. Ele não vai porque está frio ou não vai porque está calor. Eu estava em Florianópolis a semana passada, estava pregando lá, e eu achei interessante, porque estava frio, e eu saí de Araçatuba, estava mais de 30 graus, cheguei em Floripa, estava 14 graus. E o culto domingo de manhã era 9 da manhã. Eu falei, mas como é que vocês conseguem às 9 da manhã, num frio desse que o pessoal vá? Aí o meu cunhado, que é o pastor lá, falou, não, é que aqui em Floripa o problema é o sol, não é o frio. Porque eu falei, em Araçatuba o problema é o frio. Quando faz frio, ninguém sai de casa. As mães acham que as crianças vão pegar pneumonia. Não, é qualquer frio. Se fizer 15 graus, vai dar doença em todo mundo. Vai todo mundo morrer. Araçatuba é assim, porque faz 42 no verão. Então, imagina quando chega o inverno, se fizer 15 graus, está todo mundo morrendo. Você olha para as pessoas, ninguém sai de casa. Aí o meu cunhado falou, não, aqui em Floripa é diferente. Aqui o problema é o sol, porque se faz sol, ninguém quer vir à igreja. Todo mundo quer ir para a praia. Então, a gente tem que começar 9 da manhã para acabar cedo, para todo mundo sair. Eu falei, olha que interessante. Cada cidade tem um desafio. Tem ou não tem, queridos? Mas a gente está vendo duas gerações. Uma geração santa e uma geração que não está nem aí para Deus. Uma geração que quer ouvir a voz de Deus, mas uma geração que não ouve a voz de Deus. É uma geração que a gente encontra ainda que dá mais ouvido aos pecados. Se você for discipular, muitas vezes ela não quer ouvir porque ela quer seguir os youtubers gospel. Só que eles não têm discípulos, eles têm seguidores. É verdade ou não é? E aí você pergunta, quantos discípulos você tem? Nenhum, mas eu tenho 1 milhão de seguidores, e daí? Mas esses seguidores muitas vezes seguem cegamente, não importa aquilo que aquele youtuber fala. Se esquecendo de ouvir, estão ouvindo uma voz errada. Estão ouvindo uma voz que não deve ouvir, e tem muitas vozes gritando, e o apóstolo Paulo fala que esse mundo está cheio de vozes, e nenhuma delas sem sentido. Olha que interessante. Cada voz tem um sentido, tem ou não tem? E até desses que têm seguidores. E a minha pergunta que eu quero começar fazendo para você é essa: que tipo de voz você tem ouvido? Qual é a voz que está ecoando lá dentro, que tem falado mais alto ao teu coração? Porque se você for para cada igreja local aqui, você vai encontrar representantes dessas duas gerações dentro da igreja. Gente que quer e gente que não quer. Gente que ama a Deus e gente que diz que ama a Deus. E é interessante que 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz que naquele tempo a palavra era rara. Eles não conheciam a palavra, e as visões, ou seja, o sobrenatural, não era frequente. O mover sobrenatural não acontecia com frequência. E aqui começa a falar dessa outra geração, que eu não quero ficar muito nela, que eu chamei de geração de Eli. Porque a geração de Eli, ela tem algumas características que nós temos que tirar da nossa geração. E a primeira característica da geração de Eli, que eu marquei aqui, é que é uma geração ímpia, que não tem compromisso com Deus. Está no templo, está na casa de Deus, mas é uma geração ímpia. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, diz: os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. É uma geração carnal que tem gerado filhos carnais. É uma geração descomprometida que não está nem aí para Deus, que não quer nada com Deus, que faz do seu corpo objeto e não adoração, que está lá, e você olha para a característica desses filhos de Eli, você vai ver que eles eram imorais, tinham vida dupla, estavam no templo, mas a mente estava longe. Quanta gente está assim hoje, queridos? Não conseguem olhar para uma irmã, sem ver como irmã. O coração não está nem aí para Deus. Não se importavam com o Senhor, é isso que diz. Cantavam para o Senhor, mas não se importavam com o Senhor. Levantavam a mão para o Senhor, mas não se importavam. É uma geração que está no templo carnal.
cuidam mais do corpo, e não tem problema nenhum cuidar do corpo, mas cuidam mais do corpo do que do espírito. Malham o corpo, mas não estão nem aí para o espírito, para uma vida com Deus. Estão no templo, mas estão se prostituindo, estão errando, e a Bíblia diz que é uma geração ímpia. Mas há uma segunda característica na geração de Eli, que está no versículo 22 do capítulo 2. E essa eu creio que é algo que nós precisamos quebrar, né? Eu tenho pelo menos 2 ou 3 pastores que estavam ministrando do MFI agora, e eu falei sobre pais que liberam destinos. Por isso que é importante, quando nós ouvimos sobre o apóstolo Celcino, né? Eu me lembro quando eu era criança, né? Pequeno não, porque eu sou pequeno ainda, mas quando eu era criança, não é verdade? E que esse homem, né, já tinha contato com meu pai, eu fui criado aqui em Londrina, e sabe, a gente vê o exemplo de uma geração de pais. E a segunda característica da geração de Eli, que está dentro, é que é uma geração fruto de pais omissos, de pais que não corrigem e que fazem vista grossa para o pecado. No versículo 22 diz assim: era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso procedimento. Diga assim comigo: ouve falar, mas não faz nada. Você conhece um pai que fala assim: eu estou ouvindo falar, mas... Eu estava visitando uma igreja, estava aconselhando um pastor, e ele estava com um problema sério, porque a filha dele tocava no louvor, e chegou de mini saia e com uma blusa toda decotada, e o pai chegou indignado. Com a menina? Não. Com o líder que disse: hoje você não toca. O pai, em vez de brigar com a menina, brigou com quem? Com quem falou: você não pode tocar desse jeito. Eu não tenho problema que você toque, mas não está legal do jeito que você está vestido. E o pai não falou nada. E nós estamos vivendo uma geração de pais assim ou não estamos, queridos? Pais omissos. Porque para a geração de Eli, queridos, pecado não é mais pecado, pecado é problema. Há um desvirtuar da graça. Aliás, eu acho que uma das maiores mensagens que eu ouvi sobre a graça de Deus, eu ouvi desse homem chamado Pedro Estrela. Você podia pregar aqui em Londrina, o que você pregou em Araçatuba, sobre Raquel, sobre Benjamim, sobre José. Olha, eu vou falar para você, Pedro, eu nunca me esqueço dessa palavra que você deu. Você está entendendo? Porque que palavra sobre a graça de Deus? Ou seja, há um desvirtuar da graça de Deus. Há um falso entendimento do que é pecado, há um falso entendimento do que é vida com Deus, queridos. Porque não há paternidade, não há discipulado, não há uma paternidade responsável, ou seja, há uma geração convivendo na igreja, na casa de Deus, dizendo que está na casa de Deus, que não discipula, que não olha, que não tem paternidade. É uma geração que só ouve falar, mas faz vista grossa. Não enxerga aquilo que está acontecendo, é politicamente correta, põe panos quentes. Acha que está amando, mas não está. Porque a palavra de Deus fala que isso não é amor, está mandando para o inferno. Eu lembro que tem um filmezinho que o Luciano trouxe, o pastor John Bevere, e eu não sei quem assistiu esse filme, ele fala: que amigo você é? Tem 2 amigos e um cego está para cair num precipício, né? E ele está e aí um vai apontar, fala: cuidado do caminho que você está. Eu falo: não fala não, porque ele é cego, não sei o que. Eles vão discutindo, acabam não falando nada para o cego, e o cego, morre. Porque a pessoa que estava lá estava tentando ser politicamente: eu vou ofender o cego. Você fala que ele é cego, que ele não está enxergando, que ele não pode cair no buraco. Então, a gente precisa entender uma coisa, que está faltando paternidade. Eu creio que a geração que Deus está levantando, levanta a mão de uma pessoa que está ao seu lado aí agora, 2 a 2, levanta a mão dessa pessoa. Levanta a mão, dá uma chacoalhada assim, fala: a geração que Deus está levantando aqui, fala. É santa, é santa, é santa. Eu creio que Deus está levantando uma geração neste lugar, queridos, que não vai apresentar fogo estranho no altar, mas vai dizer: Senhor, que a tua chama queime no meu coração, e eu quero que esse fogo consumidor queime aquilo que não é teu, para que o fogo da tua glória se manifeste na minha vida, no meu coração e na tua casa, em nome de Jesus. Nada de fogo estranho. Há uma geração que Deus está levantando, movida pelo fogo, mas não é fogo estranho.
Não é fogo fruto de alguém que não tem posicionamento, porque Deus não está contente com esse tipo de paternidade omissa, porque discipulado é discipulado, é verdade ou não é, queridos? E isso é a graça de Deus sobre a igreja. Mas a geração de Eli é uma geração de pais omissos, que não discipula, que não olha. A terceira característica é uma geração que não honra a Deus e não respeita ninguém. Se não respeita a autoridade de Deus, também não respeita mais ninguém. E no versículo 29 de 1 Samuel capítulo 2, ele diz assim, na NVI: por que vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta que eu determinei para a minha habitação? Por que você honra mais a seus filhos do que a mim? Ele está mostrando que há uma geração, queridos, que zomba das coisas de Deus e está pisando nos sacrifícios, que diz que honra o Senhor, mas não honra. Não reconhece quem Ele é. Não honra as autoridades, não honra as pessoas que Deus colocou, não está nem aí para ninguém. Não respeita. E no versículo 30 ele diz, do mesmo capítulo: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu creio que Deus está te levantando, querido, para mudar esse quadro em nome de Jesus, para reconhecer aquilo que Deus quer que nós reconheçamos, para honrar aquilo que nós devemos honrar. Sabe, como nós não vamos honrar alguém, como quando a gente vê com uma história como o apóstolo Celcino, tem que ser honrado ou não tem, queridos? Um preço foi pago. Quando a gente vê Deus levantando Pedro aqui, e você está falando, Deus só está levantando Pedro porque há alguém que nós precisamos honrar, que é o bispo Mano, que pôde, olhou para a vida dele e disse: olha, eu acredito em você, você vai ser alguém. E aqui tem ministérios que são fruto de alguém como Mano, que olhou e disse: olha, vai em frente, porque Deus vai te usar. É verdade ou não é, queridos? Mas está cheio de gente que não honra isso, que não consegue olhar para isso. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que foram levantados das trevas para anunciar a sua gloriosa luz. Amém? Uma geração, como eu disse, que eu quero repetir, que não oferece fogo estranho, porque foi provada pelo fogo consumidor, e aí o fogo da glória de Deus pode incendiar o seu coração. Quarta característica da geração de Eli: é uma geração fraca, que perde as suas batalhas. Em 1 João capítulo 2, versículo 14, ele diz: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Mas a grande coisa, queridos, é que ele revela o propósito. Ele diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Mas nós vemos uma geração junto, andando junto na casa de Deus, que não tem isso como força no seu coração. É uma geração que está sendo vencida pelas seduções, pelas propostas, que está caindo. É gente que pula na casa de Deus, urra na casa de Deus, rola na casa de Deus, cai no espírito na casa de Deus e cai no pecado na hora que sai da casa de Deus. Não vive. No dia seguinte está totalmente envolvida por aquilo que não devia estar e perde batalhas ganhas. Quantos você conhece que já estiveram com vocês aqui e hoje não tem nem na igreja? Quantos vocês conhecem que já caíram aqui, ó, derramando lágrima? Deus! Passa um mês. Que Deus nada. Essa é a geração de Eli. Lá em 1 Samuel capítulo 4, dá uma olhada lá. Diz que os filisteus vieram com tudo, versículo 2, eles vieram com tudo contra eles. 4.000 foram mortos. 1 Samuel capítulo 4, versículo 2. E no versículo 3, a geração mais antiga olha e diz assim:
Sabe o que está faltando para essa geração? Presença de Deus, monte do Senhor, altar, é trazer a arca de volta, é trazer a presença de Deus. E eu creio, queridos, que mais do que nunca há uma voz do Espírito dizendo: chegou a hora da presença de Deus se mover como nunca no meio da igreja. Deus está levantando jovens, adolescentes, pessoas completamente compromissadas com a presença de Deus. Uma voz dos mais velhos disseram: olha, o que falta para essa geração é arca, é presença. Vamos trazer, olha, o termo que eles usaram foi: tragamos de Sião a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos do inimigo. Eles sabiam a resposta para a vitória, para uma vida diferente. O segredo é a presença de Deus. Eu quero dizer para você, queridos, o grande segredo para a igreja que Deus está levantando nesses dias não são os templos, não são as pessoas, não são as estruturas, não são as estratégias, não é material, não é nada disso. O segredo de tudo são homens e mulheres que têm relacionamento com a presença de Deus. Homens e mulheres que vão para o altar todos os dias. Isso é que vai fazer diferença. Eu estava pregando para os pastores agora, nós estávamos numa reunião lá em Araçatuba, nós tínhamos quase 1000 líderes, 950 para ser específico. E eu disse isso: o segredo, foi agora, quarta-feira, é a presença de Deus. É esse relacionamento. E aí no versículo 4, eles mandam trazer a arca. Vamos então. Só que no meio deles tinha 2 gerações. A geração de Eli estava ali ainda. Tinha a geração que queria, mas tinha a geração de Eli que só acompanhava e fica olhando. E no versículo 5 diz assim: que quando a arca do Senhor entrou no acampamento. Quantos creem que a arca do Senhor está entrando nesse acampamento, queridos? Todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Eu creio que a glória da presença, algo que o Senhor vai trazer nesses dias, vai abalar tudo, queridos. Diz que quando a arca entrou, sabe, o chão começou a estremecer. No versículo 6 fala que o inimigo tomou um susto. Disseram: que mover é esse? Que glória é essa? Que presença é essa? Que voz de júbilo é essa? Esse é o termo. Eles ouviram. E a resposta foi: é a presença de Deus no meio do seu povo. Quem crê que Deus vai se manifestar dessa forma, queridos? No versículo 7, diz que eles ficaram morrendo de medo. O inimigo sabiam, falaram: nós estamos lascados, nós estamos perdidos, não tem jeito. Versículo 8, ai de nós, perdemos a batalha. Mas como o inimigo é esperto, no versículo 9 eles falaram assim: vamos para cima, não vamos deixar por isso não. Eles acham que eles são fortes, porque eles estão honrando, estão fazendo o chão tremer, estão falando da presença de Deus, a arca está lá. Eles acham que vão nos vencer, mas não vão, porque a gente sabe que eles são fracos, que eles adoram de boca. E no versículo 10, em vez de 4.000, agora 30.000 são mortos. Versículo 11, tomaram a arca, roubaram a presença de Deus, e o que é pior, a fraqueza da geração de Eli acabou em morte. E eu quero declarar uma coisa, porque eu quero entrar na outra geração agora. Dá a mão para essa pessoa que você deu, por 10 segundos, 30 segundos. Declara a essa pessoa, fala: tem gente que já morreu. Você pode lembrar de alguém, querido, que já esteve entre nós e já morreu? Perdeu a glória, a presença de Deus. Gente que já viu o chão tremer, gente que já viu a glória vir e hoje está perdida, acabada. Mas eu creio que Deus está levantando a tua vida hoje, querido. Nessa noite, eu nem sei porque eu estou ministrando isso, mas eu creio que Deus está levantando uma geração profética nesse lugar, querido. Deus está levantando uma voz profética, que não vai ser como essa geração que não obedece a Deus, que não quer nada, que é um Deus que não quer ouvir a presença de Deus, que pede o melhor de Deus. Pode declarar, depois você solta, fala assim: essa geração está acabando no nosso meio. Eu creio que Deus está levantando uma nova geração no meio, junto dessa geração. Uma geração viu a arca ser tomada, mas outra geração vai ver a glória de Deus sendo restaurada sobre a casa de Deus.
Você pode levantar sua mão direita, querido. Você pode levantar. Se há uma geração que só ouve a voz da carne, só ouve a voz do pecado, só ouve a voz da iniquidade, só ouve a voz da serpente do inferno, se há uma geração que ouve a voz errada, porque há muitas vozes, há uma geração que Deus está levantando agora, no meio do seu povo, uma geração profética que vai dizer: eu vou ouvir a única voz que eu tenho que ouvir, é a voz do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, e é essa voz que eu quero dar ouvidos nesse dia. Eu creio que nessa noite Deus está despertando os seus ouvidos, queridos, para você ouvir essa voz de Deus. E é por isso que eu quero falar sobre a geração de Samuel. É diferente da geração de Eli. É uma geração que está no templo junto, mas que vai mudar a história das situações, queridos. Porque eu creio, eu não sei o que o humano pensa, mas o que o Pedro, mas eu creio que os desafios que nós temos para esta geração, queridos, se o sobrenatural, se o profético, se algo de Deus não vier, nós não vamos prevalecer, nós vamos ser apenas naturais, carnais, e essa geração não precisa de uma geração a mais, eles precisam de uma geração profética que ouve a voz de Deus e diz: essa história vai mudar em nome de Jesus. Dentro desta sala, igrejas estão sendo levantadas nesses dias, queridos. Eu estou falando, não é só ministérios, Deus está levantando igrejas e cidades serão abençoadas neste ambiente que está aqui, queridos. Há um potencial muito grande nesse lugar. Você não é uma pessoa qualquer. E a primeira característica, eu quero que você levante as suas duas mãos agora, da geração de Samuel. Levanta a tua mão. Eu quero declarar: a geração de Samuel é uma geração formada e gerada no lugar de oração, no lugar da presença de Deus. Deus está movendo o teu coração para esse lugar, queridos. Pode baixar a tua mão. 1 Samuel capítulo 1, depois de chorar muito, depois de orar muito, depois de muita dor, Ana fez um voto no lugar de oração. Se esse filho nascer, se esse profeta nascer, não vai ser geração de Eli, não vai ser um ministério qualquer, vai ser um profeta nessa geração. Queridos, eu creio que a geração que Deus está levantando, e você faz parte dela, é uma geração fruto de pais e mães que pagaram um preço em oração, que creem num país diferente, que creem num avivamento diferente, que geraram filhos para a glória de Deus e vão dizer: Senhor, o Senhor está levantando uma nova geração nessa geração que não vai ser superficial, não vai ser natural, não vai andar na carne, mas é uma geração que o Senhor vai levantar e será espiritual e fará muito mais do que nós fizemos, porque nós cremos que elas estão sendo geradas no lugar de oração, queridos. É uma geração gerada com dor, com choro, com expectativa. Como eu queria ser a tua geração, querido. Eu já sou avô, eu estava comentando agora. Sabe, eu louvo a Deus pelos meus pais, queridos. Imagina isso, 4 filhos pastores, 11 netos, 6 já são pastores e 5 já estão encaminhando para ser, queridos. Eu creio que Deus está levantando geração assim, gerada por pais que vão para o lugar de oração. Se você conversar com meu pai, você vai se surpreender. Ele diz assim: Deus, se for para nascer, e ele fez isso antes de nascer, quando minha mãe estava grávida, e não for para ser um servo teu, eu prefiro que morra. Minha mãe perdeu 2, depois que nasceram. Um ainda, se você pedir para ele contar, ele orou, ressuscitou, estava morto nos braços dele, no hospital, viveu mais 5 dias e morreu de novo. E na hora que morreu, ele disse: eu entendo, Senhor, eu estou te entregando meu filho, porque eu gerei filhos para serem instrumentos seus. Pode parecer uma coisa doida, mas o que eu quero dizer, queridos, espiritualmente agora, é que Deus está levantando a tua vida, porque a geração de Samuel é uma geração nascida no altar. Porque se a geração de Eli gera frutos carnais, filhos carnais, a geração de Samuel gera filhos espirituais, gera filhos para a glória de Deus. Samuel foi gerado pela oração e pelas lágrimas de Ana num tempo muito difícil.
num tempo terrível, num período de esterilidade, passando por zombaria, por desprezo. E eu creio que Ana é a figura dessa igreja que um dia olhou para o futuro, olhou para a vida de vocês, que estaria aqui hoje, e com muitas lágrimas creu que uma geração profética seria levantada nessa nação, que a corrupção, a imoralidade, a maldade, a iniquidade vão cair nesse país, porque Deus vai levantar uma geração profética de profetas que ouvem a voz do Senhor. Não é uma geração qualquer, mas é uma geração fruto do altar de oração, queridos. Fruto de choro. Quanto choro? Pergunta para o bispo. Quanto choro dentro da igreja metodista? Está lá, ó. Enche de lágrima, não enche, irmão. Então, quando a gente vê coisas acontecendo hoje, queridos, mas processos, ataques, injustiças, palavras maldosas, mas há no coração de uma geração dizendo: Senhor, nós não vamos gerar Eli, nós vamos gerar uma geração profética de Samuéis. Nós não vamos gerar Elis que vão ser carnais e iníquos, nós vamos gerar Samuéis que ouvem a tua voz, conseguem discernir e são profetas nessa geração. Sabe, queridos, quando eu fui lá em BH, e agora eles foram para o prédio novo, quando o Pedro me mandou a foto lá, gente, você entra lá, chora, mas eu falo, é um choro de alegria, um choro que você fala: Deus, que lindo, porque no meio daquilo que o Senhor está fazendo, o Senhor tem levantado uma geração profética, que ama o teu nome, que ama a tua palavra, que honra a tua presença. É uma geração, queridos, eu fico imaginando Ana chorando e dizendo: Senhor, se esse filho nascer, ele não nasce para mim, ele nasce para ti, eu entrego a ele, eu consagro a ele, ele está consagrado a ti, porque ele será profeta às nações. É essa geração de Ana, da igreja, que chorou, que clamou, para dizer: Senhor, levanta esses ministérios que vão tocar cidades. Essa igreja que olha para o futuro e gera, olha para quem está ao teu lado e fala assim: você está aqui, fala para o teu irmão, e você é fruto de muita oração, você é fruto de choro, de intercessão, e essa nação vai mudar em nome de Jesus. Eu não vi quem crê que essa nação vai mudar em nome de Jesus, queridos. Mas a segunda característica, a geração de Samuel, é uma geração que ouve a voz de Deus. 1 Samuel 3, a partir do versículo 1, eu quero repetir. Raramente o Senhor falava. As visões, o sobrenatural não era frequente, não acontecia. E de repente, Deus libera a sua voz. Deixa eu só tomar um pouquinho de água, queridos. Um momento muito difícil. Quanto tempo eu tenho, mano? Quanto tempo eu tenho? Me perdoa. Um tempo onde as visões não eram frequentes. No versículo 3 diz: antes que a lâmpada se apagasse, Deus liberou a sua voz. Queridos, nessa nação, onde a igreja tem sido motivo de escárnio, onde você liga a televisão e você ouve as maiores barbaridades nos programas evangélicos. É fácil ouvir: vem para cá e você vai resolver seus problemas. Mas dificilmente você ouve: vai lá, que você vai se encontrar com Deus, que o fogo de Deus vai entrar na sua vida. Você não ouve isso. Naquele momento, antes que a lâmpada se apagasse, Deus liberou a sua voz. E a pergunta é: em meio a tantas vozes, qual é a voz que você tem ouvido? No versículo 4 diz: o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Versículo 5, ele correu para Eli e disse:
Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. E a primeira voz, para você que está aqui, que eu quero dizer é essa. Diga comigo: voz desconhecida. Quando a gente começa o nosso relacionamento com Deus, queridos, muitas vezes a gente não consegue ainda discernir aquilo que é a voz de Deus. Deus está falando, mas porque você ainda está criando a intimidade com Deus. Há uma geração que está na casa de Deus, mas ainda não consegue discernir realmente que aquilo é a voz de Deus. Não consegue discernir essa voz maior. Era Deus chamando. Era Deus falando com ele: Samuel, Samuel. Mas ele achava que era Eli. E ele correu para Eli. Ele ainda dava ouvidos. Presta atenção no que eu estou falando, queridos. Por favor, filtre bem isso. A geração de Eli, ele chegava lá, ele não conseguia entender o que Deus estava falando. E nessa transição que Deus está fazendo ministerial nesses dias, queridos, muitas vezes, nessa geração que Deus está levantando, alguns ainda não conseguem discernir claramente que é Deus que está falando com eles. Eles ainda dão ouvidos ou procuram aquilo que é antigo. Mas aí veio a segunda voz. 1 Samuel capítulo 3, versículo 6. De novo, diga comigo, de novo. Fala mais uma vez, fala, de novo. Mais uma vez, de novo. O Senhor chama Samuel. Samuel se levantou, foi até ele e disse: eu estou aqui. O Senhor me chamou? E ele disse Eli: meu filho, não chamei. Volte e deite-se. E o versículo 7 diz: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque a palavra de Deus ainda não havia sido revelada. E a segunda voz é a voz da insistência. Diga comigo: voz desconhecida. Voz da insistência. Para uma geração que tem o coração correto, gerada no altar, mas que ainda não consegue discernir claramente, que ainda está começando a experiência com o sobrenatural, ainda está tentando entender o que é o sobrenatural, ainda está entendendo como mover, se aquilo não é a voz da carne, se é a voz profética mesmo, se aquilo não é um sentimento, mas é uma visão de Deus. De repente, de novo, e o que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã que está aqui, se o teu coração é correto, não adianta correr, porque de novo, o Espírito Santo vai chamar o teu coração, vai levantar a tua voz ao seu ouvido, vai levantar e vai olhar para você e vai dizer: Samuel, Samuel, você não sabe que eu tenho um chamado para a tua vida? Quem está entendendo o que eu estou falando, queridos? Então pega a mão de quem está ao teu lado e fala assim: até quando Deus vai ter que insistir com você? Deus está te chamando ou não está, querido? Você vai precisar de mais um acampamento? Você vai precisar de mais um curso? Você vai precisar de mais... Ou você vai entender que é a voz de Deus que está falando com você nessa noite, querido? Até quando vai ser de novo? Quem aqui tem o coração correto diante de Deus? Quem aqui tem o coração correto? Eu creio que você tem, senão você não estaria aqui, querido, nessa noite. Esse ambiente é seleto. Mas tem gente que Deus vai falar de novo. Está como Gideão: molha isso aqui, chove ali, faz isso aqui, faz aquele ali. Eu venho, me dá um sinal, me dá 2 sinais, me dá 10 sinais. Até quando Deus vai precisar de dar um sinal, querido? Deus está te chamando porque Ele tem pressa para aquilo que Ele vai fazer nessa hora. Quem pode entender que o Espírito Santo está insistindo com uma geração que ama a Deus? Ele fala: você não vai escapar daquilo que eu tenho para você. Samuel ainda não conhecia direito. Conhecia? Está escrito que não. Ele ainda não conseguia discernir direito, mas era a voz de Deus sobre ele. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Então, mais uma vez, olha para o teu irmão e fala: até quando? Enquanto isso eu tomo água. Fala: até quando? Você vai dizer: ainda não é a hora. Está cheio de gente jogando para frente. Fala: não é hora ainda, pastor. Não é hora ainda. Não, chegou a hora. Chegou a hora de Deus levantar a sua vida.
Sabe o que acontece, queridos? É que faltava revelação. É por isso que nós cantamos nessa noite. Leva-me para mais perto. Eu quero conhecer o teu coração. Deus está levantando a tua vida para conhecer o coração de Deus, queridos. Deus está levantando uma geração que vai ouvir Ele chamando pelo nome, declarando o seu nome. E Ele está insistindo, porque Ele está te dizendo: você não vai entender que é a minha voz. Que o Senhor levante a tua vida com esse desejo. Eu marquei aqui que está lá em Isaías capítulo 50, versículo 4, que diz assim: Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido como alguém que é ensinado, porque o soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não me afastarei. E eu quero profetizar que você vai sair daqui domingo com uma postura completamente diferente. E vão olhar para você: dessa vez ele ouviu, agora vai. Quem crê que agora vai? Então olha para quem está ao teu lado, dá um sorriso, fala: agora vai, meu irmão, fala bem. Agora vai ou não vai, querido? Vou perguntar de novo, vai ou não vai? Será que você vai ter que ouvir de novo? Não, agora vai, fala comigo, agora vai. Versículo 8. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel foi se deitar. Diga comigo: voz desconhecida, voz da insistência, mas agora é a voz do chamado. Ali, até Eli tinha certeza: Deus está chamando esse menino. Deus está liberando a sua voz. É Deus chamando, não dá mais para negar. E ele disse: se falar de novo, levanta a tua voz e diga: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. É essa geração que ouve a voz de Deus, que tem contato com Deus, que tem prazer em estar pertinho de Deus. Eu quero que você declare para o teu irmão. Você podia pegar aqui para a gente já cantar alguma coisa? Só para eu saber que eu tenho que acabar aqui, já é 9h30, né? Pega a mão de quem está ao teu lado. Fala assim: a partir desta conferência, fala para o teu irmão, você terá ouvidos para ouvir a voz que te chama. Não será uma voz desconhecida. Ele não vai precisar ficar insistindo. Deixa ele falar, meu irmão. Deixa ele falar. Porque agora vai. Agora vai ou não vai, queridos? É a voz do chamado. Deus está falando: eu vou te usar, eu vou te levantar. Você vai ser usado pelas minhas mãos. Diga comigo: voz desconhecida, voz da insistência, voz do chamado. Mas agora tem a quarta voz. Levanta a tua mão direita. É a voz do sobrenatural, é a voz da revelação profética, é a voz que levanta os profetas de Deus para essa geração. Versículo 10, diga comigo: veio o Senhor. Está fraco, diga: veio o Senhor. E ali ficou. Mais uma vez, diga: veio o Senhor. E ali ficou. Olha bem, voz desconhecida, Deus veio, voltou. Chegou a outra voz, Deus veio e voltou. Na terceira vez, Deus veio e voltou. Mas agora, que ele já tinha a revelação profética do sobrenatural e de que ele seria um profeta de Deus, a Bíblia diz que Deus veio e ficou. Quantos creem que Deus vai ficar conosco aqui nessa noite, queridos? A hora que ele teve a certeza, diz: veio o Senhor e ali esteve. Ou seja, agora não era mais desconhecido, agora não precisava mais insistir, agora ele tinha certeza do seu chamado. E como aquilo se tornou revelação, aquela voz era uma voz que era revelação na vida dele, era a voz do sobrenatural do Senhor.
Deus podia vir, ficar ali, porque não precisava mais vir e voltar. Eu quero que você levante as suas mãos agora, porque Deus estava agora muito mais perto de Samuel. Deus está pertinho de você, querido, porque Samuel tinha tido a revelação da voz de Deus. Agora, entre tantas vozes, ele conseguia discernir: essa é a voz do meu Senhor. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Deixa queimar, deixa queimar. Não foi isso que você estava cantando aqui, eu não sei que hora, mas você estava cantando aqui hoje. Deixa queimar. Meu netinho subiu no carro, ele tem 2 anos. Hoje nós subimos, botamos ele no cadeirão e de repente assim: e de repente eu falei assim: Miguel, fica quietinho. Ele: não, vou parar. Não, estou falando sério, eu não estou brincando não, foi hoje. Minha ida, deixa queimar. Porque toda vez que ele está contente, ele começa a cantar essa música. 2 aninhos, não fala, tem 2 anos, fez 2 anos agora, queridos. O que eu creio é que Deus quer se revelar a você nessa noite. Você pode fechar os teus olhos. Eu quero, faz assim para você não cansar. Fecha os teus olhos. No livro de Atos, eu quero concluir com isso. Tinha um profeta chamado Ananias. E lá em Atos capítulo 9, Deus fala para ele: levanta-te, vai à rua chamada direita, procura um jovem chamado Saulo, porque ele está orando. E Ananias fala: será que é a tua voz, Deus? Esse cara é problema. Ele só apronta, ele só faz mal. Já matou muito jovem dessa geração. Já levou muita gente para morrer. Já arrebentou a vida de tanta gente. Será que é o Senhor mesmo? E lá no versículo 15, diz que a voz do Espírito falou: vai, porque aquele camarada que você está duvidando, para mim é um vaso escolhido que vai levar o meu nome. E até aquele momento, queridos, aquele jovem só tinha ouvido um chamado lá no caminho de Damasco. Ele ainda precisava dessa revelação, a revelação que Samuel teve. Ainda os seus olhos estavam fechados. Mas quando Ananias obedeceu a voz de Deus, chegou até ele. A Bíblia diz assim que imediatamente, as escamas caíram dos olhos de Saulo. E ele teve a revelação do seu chamado. E é essa voz que eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite. Você vai ter um ouvido profético. Você vai ter uma voz profética. Mas aquilo que te impede de enxergar aquilo que Deus vai fazer em você e através de você, as escamas vão cair nessa noite, porque o Espírito Santo está te tocando com o sobrenatural. A igreja que Deus está levantando nesses dias não é uma igreja da geração de Eli, mas é uma igreja profética, que ouve a voz de Deus, que discerne a voz de Deus e que atende a voz de Deus. E a minha pergunta para você é essa: até quando Deus vai ter que dizer de novo? Não, a hora é agora. Chegou a hora da escama cair dos teus olhos e você dizer: Deus vai me usar, eu quero ser levantado como um profeta nessa geração. E eu creio que nessa noite, queridos, Deus desata ouvidos proféticos nesse lugar. Deus joga no chão escamas para que você possa enxergar o seu verdadeiro chamado, para que você possa enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida, para que você possa enxergar: você é um profeta nessa geração. E você que tem certeza, enquanto nós cantamos, você que tem certeza que você é um desses que Deus está te chamando para essa hora, eu quero que você ouça. Você não vai ouvir a minha voz, mas eu quero que você ouça a voz do Espírito Santo agora. Porque é essa voz de discernimento, de revelação, essa voz profética que Deus está liberando. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar agora, porque Deus está te liberando nessa noite. E Ele está dizendo: eu não vou precisar falar de novo. Eu não vou precisar falar de novo. Eu não vou precisar declarar de novo.
Há um mover sobrenatural para esse lugar, queridos. E você sabe qual é a voz que você tem que ouvir nessa noite. Sabe ou não sabe? Então eu quero que você levante as suas mãos e você coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Vai ser agora. Levanta a sua voz. Pode cantar alguma coisa. Ora machatarabacá. Ora machatarabacá. O seu amor me alcançou. Levanta bem alto as suas mãos e ouça essa voz. Seu Espírito Santo de Deus, desata os ouvidos nesse lugar. O Senhor não vai insistir mais em meio a essa geração corrupta, essa geração de Eli que está aí. O Senhor está levantando uma geração de Samuel, profetas que ouvem a sua voz nessa geração, onde não há gerados em oração, gerados no altar de oração, onde os meus sonhos são teus, onde os meus sonhos são teus, onde não há mais medo, onde não há mais medo. Levanta bem alta a sua voz, querido. Os meus sonhos são teus. Espírito Santo de Deus, sopra. Jesus, vem sobre nós nessa noite. Jesus, Jesus. Você não tem ideia. Guarda uma coisa, querido. Samuel não tinha ideia. Ele não tinha ideia do que Deus ia fazer. Levanta a tua voz e declara essa canção. Coração queimou, ouvi o meu Senhor bater a porta do meu. Declare isso mais uma vez. Coração queimou, ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh,
Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Acende um fogo em meu coração e não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Acende um fogo em meu coração e não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero, deixa queimar, diga. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Eu não vou parar. Gastarei minha vida. Sim, Jesus, eu não vou parar. Gastarei. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.